Não deixe os seus sentimentos te controlarem. Quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente aprende que a gente deve andar de acordo com a palavra dele, de acordo com os princípios imutáveis dessa palavra, e não de acordo com os nossos sentimentos. Afinal de contas, os nossos sentimentos ficam mudando diversas vezes, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma para sempre. Ela não muda com o passar do tempo, a depender do gosto daquela época, ela permanece a mesma. Então hoje o chamado do Senhor para nós é para que a gente tenha maturidade emocional. Ele não quer que a gente fique andando como numa montanha russa. Um dia a gente está lá em cima, outro dia lá embaixo, experimentando vários altos e baixos, como se fosse normal viver assim. Não é assim na vida do crente. Quando você se guia, se orienta pela palavra de Deus, a sua vida tem estabilidade. Eu gosto muito do chamado que o Senhor faz pra gente na palavra dele em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 23. O texto nos diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, você sabe que aqui a gente não está falando de coração, o seu órgão que bate aí e que mostra pra gente que você está vivo, inclusive. Não. Aqui a Bíblia Sagrada está falando desse dispositivo, até religioso, que você tem aí dentro de si, que dita as vontades que você tem, que dita as escolhas que você faz, que influencia os seus sentimentos. Você toma atitudes baseadas naquilo que o seu coração diz muitas vezes. E o que Deus está falando então é o seguinte: proteja o seu coração, guarde bem ele. Tome cuidado, porque dele procedem as fontes de vida. E aí talvez você esteja se perguntando aí do outro lado: mas Robson, como que eu protejo bem o meu coração? Você protege o seu coração se orientando, tomando decisões pautadas naquilo que diz a palavra de Deus, e não no que está dizendo o seu coração. Como o próprio texto sagrado vai dizer mais adiante, o nosso coração é enganoso. Então você precisa se pautar em uma palavra que é eterna, que não muda com o passar do tempo, como já afirmamos aqui. Você precisa se pautar na palavra de Deus. Eu me recordo que no Evangelho de Lucas, lá no finalzinho do Evangelho, Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, e de repente o Lucas começa a contar a história de 2 discípulos que estão caminhando em direção a uma cidade chamada Emaús. Eles estão ali angustiados, aflitos por conta de tudo que aconteceu lá em Jerusalém, por tudo que aconteceu com o seu mestre, e de repente Jesus começa a caminhar com eles. E aquela preocupação dá lugar a conforto, dá lugar a um coração ardente enquanto Jesus falava, porque conforme nos disse Lucas, Jesus ia expondo para eles tudo que a seu respeito continha nas Sagradas Escrituras. Eles então deixaram de ouvir o seu coração, deixaram de ouvir as suas angústias ali daquele tempo e começaram a ouvir a palavra de Deus, falada pelo próprio Deus encarnado, falada por Jesus Cristo. Eles passaram a ser guiados então por aquilo que diz a palavra de Deus. É o que você precisa fazer hoje, nessa manhã. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus e não pelo que diz o seu coração. Dessa maneira, os seus sentimentos não vão te controlar. Dessa maneira, você terá maturidade espiritual. Eu vou orar nesse momento, então, com e por você, pedindo para que Deus o abençoe nesse dia, pedindo para que essa palavra seja aplicada à sua vida. Senhor Deus soberano e todo-poderoso, nós precisamos ser conduzidos pelo que diz a sua palavra. Nós não podemos nos guiar pelos nossos sentimentos. Portanto, nos ajude a praticar hoje o que ouvimos. Nos ajude a ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e pautar os nossos sentimentos. Pautar aquilo que a gente sente nela e apenas nela, e não no nosso coração, que pode ser muito enganoso. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Esses nossos devocionais têm sido uma bênção para a sua vida?
Então considere compartilhar esse de hoje com mais alguma pessoa, considere também se inscrever aqui nesse canal e dessa maneira fazer com que a mensagem chegue para mais e mais pessoas. Deus abençoe muito a sua vida e te dê um excelente dia.